Respire fundo. Acenda sua vela interior. Sob a luz da mística lua, abrimos nosso círculo sagrado. Aqui, os véus se levantam, os oráculos sussurram, os astros revelam, e a sabedoria ancestral volta a pulsar em cada palavra. Das bruxas que vieram antes para as que estão despertando agora. Bem-vinda ao espaço onde o místico é real, onde o sagrado feminino tem voz e onde você é convidada a se recordar do que nunca se esqueceu. Você está ouvindo Mística Lua. Nem tudo que anda para trás está perdido no caminho. Olá, minha estrela errante, seja bem-vinda ao Mística Lua, onde o céu sussurra e a alma escuta, o nosso podcast favorito para os místicos de plantão. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tão temido, tão mal compreendido Mercúrio retrógrado. Estamos aí nos aproximando de mais uma fase de Mercúrio retrógrado que se inicia no dia 18 de julho e vai até 11 de agosto. E, como já é de se esperar, por mais que aconteça todo ano, algumas vezes, sempre tem aquele ar pesado em torno de Mercúrio retrógrado, aquela expectativa, aquela culpa que todo mundo joga assim, descarrega todo aquele peso em cima de Mercúrio. E é por isso que eu decidi falar um pouquinho, né, criar esse pequeno manual básico, essencial, para você entender como que funciona Mercúrio retrógrado e quem sabe mudar também um pouco da sua perspectiva e se alinhar a ele, né? Porque o céu é bússola, né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, que ele mostra caminhos, que a gente pode desbravar, na medida que a gente começa a compreender que fazemos parte disso tudo, não tem como fugir, né? Vai fugir para onde? Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil, tudo muito mais leve. E é isso que nós vamos aqui desbravar, abrindo esse nosso grimório para poder decifrar, né, esse trânsito, um dos mais falados, que é o de Mercúrio retrógrado. Um dos mais falados na astrologia, né? Mas, então vamos começar assim, do início mesmo, do básico. O que é, na verdade, o Mercúrio retrógrado, falando astronomicamente, né? Ele é um movimento aparente, né? Quando o Mercúrio reduz a velocidade da sua caminhada, né? Do seu trânsito. A impressão que a gente tem é que ele está andando para trás, porque ele reduz, ele desacelera. Então, visto da Terra, a impressão que dá é que ele está andando para trás, mas ele não para. O movimento dele se reduz bruscamente ali, né? Começa a ir bem devagar. E a gente sente como se ele estivesse caminhando aí, voltando, né? E astrologicamente, o que isso quer dizer? Como ele reduz o movimento e desacelera, o próprio nome já é um convite, né? Uma pausa cósmica, né? E vamos juntar aí os nossos conhecimentos. O que é Mercúrio, né? Na mitologia, que é basicamente o que a gente fala assim dentro da astrologia, né? Tudo ali baseado em muitos pontos da mitologia, cada um tem um significado, traz aí arquétipos, enfim. Mercúrio era o deus, né? Hermes na Grécia, Mercúrio em Roma, era o deus da comunicação. Era o que levava o recado, que comunicava, né? Então, assim, o planeta Mercúrio também é conhecido como planeta da comunicação, das ideias, da mente, né? Ele rege aí ele rege o signo de Gêmeos, né? E também o de Virgem.
ele traz aí essa energia da comunicação, de tudo que é transmitido. Então, assim, quando ele anda para trás, né, quando ele está retrógrado, somos convidados a olhar para dentro, a revisar, a repensar. Então, assim, é como se a gente voltasse algumas páginas de um livro antes de seguir para o próximo capítulo. Vamos ser filosóficos aqui. Então, quando Mercúrio entra em seu movimento retrógrado, que ele não está andando para trás, ele só reduz o movimento, ele nos convida a desacelerar, a olhar para dentro, né? A pensar mais antes de agir. Por isso que existem diversas recomendações em fase de Mercúrio retrógrado antes de fazer qualquer coisa ali que você tenha mais atenção, mas que não é nada proibido, ai, nossa, que vai dar tudo errado. É só que você tem que ter um pouco mais de atenção, porque influencia, gente, influencia. Por isso que muita gente fala assim, né, em Mercúrio retrógrado, a gente tem problema com redes sociais, tem problemas com eletrônicos, enfim, já reparou que tudo isso é ligado à comunicação? Claro que, nossa, não é regra, mas sim, podem haver imprevistos assim, e nada mais, né, nada melhor do que estarmos preparados. Então vamos assim, as influências e efeitos, né? Durante Mercúrio retrógrado, as palavras tropeçam, os e-mails somem, a mensagem que você quis dizer não foi o que a pessoa entendeu. Pode sim haver algumas desavenças, né, em comunicação, da forma que ela é entregue pode ser diferente do que a pessoa entendeu, sabe? Dizem também que algumas viagens atrasam, o GPS enlouquece, celular trava, até que ex-amores ressurgem. Ainda bem que isso não aconteceu comigo, mas se aconteceu com você ou conhece alguém que aconteceu, compartilha aqui com a gente, pra gente ter cases de Mercúrios retrógrados aí. Parece um caos, né? Mas é parte da natureza e às vezes aponta para o que precisa de atenção. Então, às vezes, coisas que acontecem assim nesse período são para a gente ter um pouco mais de atenção a essas áreas, né? Mas um pouquinho para frente nós vamos falar aí sobre essas áreas que são afetadas no nosso mapa, né? E como são as fases do retrógrado? Primeiro vem a pré-sombra. Alguns dias antes, Mercúrio já começa a desacelerar. É quando os primeiros sinais aparecem. Então, nessa semana, né? Estou aqui gravando na semana que vai começar um pouquinho antes. Então, podemos ficar atentos aí a alguns sinais, né? Que podem aparecer, como prazos, conversas mal encaixadas, pequenos esquecimentos. Então, vamos ficar atentos a essa parte e conseguimos evitar, é claro, né? Então, anote as coisas, seja bem claro e assertivo na sua comunicação, né? Se faça entender. A fase 2 é o próprio retrógrado, é a travessia. Aqui é onde o planeta está oficialmente retrógrado, né? E na realidade ele pede silêncio, revisão, paciência. Me lembra muito a fase da lua minguante, que às vezes pede essa desaceleração, né? Para que a gente possa revisar. Só que na lua minguante a gente renova, né? A gente tá ali trabalhando para poder limpar e trazer o novo, transmutar. No retrógrado pode até ser, mas ele pede mais internalização, né? Do que transformação, do que movimento. Ele pede que a gente fique aqui. Preste atenção nessas áreas, né? O que a gente precisa melhorar, pensar antes de agir com mais cautela, né? E aí, chegamos aí à terceira fase, que é a pós-sombra, quando o Mercúrio avança, mas os ecos ainda se fazem ouvir, né? É a fase de assimilação, aprendizado, reintegração, pois que ele volta ao normal ainda fica, né? Bem como os eclipses, que por mais que o eclipse dure ali um dia, a sombra dele ainda permanece até uns 6 meses. Então, assim, você vai vendo os efeitos gradativos ao longo do tempo. Então, como navegar com sabedoria?
Este não é um tempo de medo, né? É um tempo de revisar planos, retomar projetos, reencontrar versões antigas de si mesmo. Escreva, respire, reorganize sua vida interior. O Mercúrio retrógrado é um mestre que ensina com enigmas. Mas você fala a língua do invisível, você entende os sussurros entre os mundos, porque você é parte aqui do nosso círculo, né? Então, como você está aqui ouvindo este mini guia, né? Este mini manual, já está se preparando, já está dando um passo à frente para entrar de cabeça preparada e de peito aberto, né? Digamos aí, entrar de peito aberto para encarar esse Mercúrio retrógrado aqui, de ruim não tem nada, né? Tem que pensar assim. Então, o que você pode fazer, misticamente falando? Ah, faça mais rituais, né? Com seus banhos de sálvia, que pode dar clareza mental, lavanda, alecrim, que trazem essa, essa energia mais alegre, de vitalidade, de clareza, né? Escreva no seu diário, se você tem um diário, né? No seu grimório, os rituais que você faz, os sonhos que você tem, né? Medite, acenda vela para os seus santos, para suas entidades, para suas divindades, para o seu anjo da guarda, de que você crê, o que você tem fé, né? Então, e no que você deve prestar atenção dentro do seu mapa? Falei que isso é um mini manual, então assim, não vai ser um episódio muito longo, a gente está fazendo um overview aqui dos principais pontos. E como se preparar astrologicamente falando, né? Nós já passamos aqui pelos principais pontos mais básicos, né, para entender o que é, como é que funciona Mercúrio retrógrado, o que que pode acarretar aí do seu movimento diferenciado, enfim. Mas na astrologia, a gente olha um pouco além disso também, que é que área da vida ele vai pedir mais atenção, né? Acho que a palavra afetar é um pouco, um pouco mais forte. Então a gente pode dizer assim, toda vez que um astro passa, né, naquela área da nossa vida, ele chama atenção, né? É um ponto que pede atenção ali e desperta diversas coisas ali nesse caminho. Então, por exemplo, Mercúrio, neste momento, está no grau 14 da casa 5, que é a casa que fala de trabalho, rotina. Então, não sei se ele está no grau 14. Ah, sim. Então, ele vai estar retrógrado nessa mesma casa ainda. Quando ele for retrógrado, né? Como ele está no grau 14, ainda vai estar na casa 5. E como você pode descobrir em que ponto ele vai mais chamar atenção dentro do seu mapa, né? Então, você tem que ter um mapa natal, né? Você já fez o seu? Se você ainda não tiver, me conta aqui, vamos falar sobre isso, vamos conversar. Digamos que você tenha seu mapa natal, né? Então, você sabendo que Mercúrio retrógrado vai estar dentro da casa 5, você vai olhar na sua casa 5, né? Qual signo passa por lá, né? Qual que é o signo que rege a sua casa 5, né? Que está lá com a sua casa 5. E qual assunto essa casa 5 traz? A gente sabe que a casa 5 no mapa natal fala sobre trabalho, rotina, lazer. Então, dá para fazer uma revisão nessas áreas da sua vida aí, pensando, né, claro, no signo que ela está, né? E o que quer dizer isso na minha vida? Como está meu trabalho hoje? Veja só, trabalhos, parcerias, eu tenho contratos para fechar, tenho coisas que eu posso melhorar, coisas que eu posso rever, né? Então, claro, como é um momento de revisão, por isso que dizem que não é muito legal para fechar contratos, fechar parcerias, porque tendem a ser momentos de comunicação falha, de agir sem
pensar ou sim, todo tipo de coisa relacionada à comunicação pode ser influenciada. Então, é preciso revisar, é preciso pensar, né, ter um olhar diferenciado. Então, veja isso dentro do seu mapa, né, o que que pode ser melhorado, faz um checklist, né. Eu gosto de fazer checklists, então, claro, né, meu ascendente em virgem, gosto muito de tudo relacionado à organização. Então é isso que eu queria deixar, né, desmistificar esse vilão que todo mundo acha que é vilão, e na verdade é um momento de introspecção, um momento de olhar para dentro, né. Mercúrio retrógrado não é um inimigo, ele é um espelho, né, que fala: "Olhe para dentro antes de seguir". Nossa, muita filosofia aqui hoje, né. Então, é sobre isso, é você olhar para você, revisar, se comunicar consigo mesmo, se fazer entender, e pode sair muita coisa boa daí, porque a partir do momento que a gente para, que é o que Mercúrio parece fazer, né, que ele parou, está andando para trás, na verdade, ele só desacelera. É o momento que a gente desacelera o movimento, para dessa correria e começa a ver. Quando a gente para e repara nas coisas, a gente começa a enxergar o que às vezes está diante dos nossos olhos. E isso é algo que ele traz, né. Então, que neste ciclo, né, você encontre beleza no silêncio, força na revisão e luz nesse retrocesso, que nem é um retrocesso, é uma desaceleração, né. Compartilhe esse episódio com outras almas, com outras pessoas apaixonadas por astrologia, pessoas que precisam, às vezes nem conhecem, né, mas que precisam de, eh, saber um pouquinho como lidar com esse momento que muitas vezes é muito atacado, né, muito temido, sem necessidade, é só olhar essa grande bússola dos astros, do céu e seguir o caminho que ele aponta, né, que ela aponta. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Blessed be.